eventos que poderiam ter acabado com o mundo. Em 1958, os Estados Unidos descobriram que a Terra estava rodeada por cinturões de radiação. Os cientistas estavam preocupados que isso poderia afetar os astronautas e as espaçonaves, e por isso tiveram um plano: detonar uma bomba nuclear no espaço. E em 1962, perto do Havaí, eles lançaram uma bomba no espaço, e era 500 vezes mais forte do que a bomba que foi lançada em Hiroshima. As pessoas acharam que ela ia virar só um brilhinho no céu, mas quando ela explodiu, o céu ficou claro como se fosse dia por 15 minutos. E isso criou um pulso magnético tão forte que cortou as estações de rádio, acionou sirenes de emergência e fez todas as luzes da rua se apagarem. E a explosão também gerou um novo cinturão de radiação artificial na Terra, que durou 10 anos. E se nesse experimento o campo geomagnético da Terra fosse permanentemente danificado, a Terra ficaria sem proteção e acabaria com a vida no planeta. Basicamente. Músicas que você sempre cantou errado. Você provavelmente canta essa música assim: eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Mas o certo é: eu bebo cerveja. Se no parabéns você canta é big, é big, é big, é big, é big, você canta a versão nova, porque o original é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Quem sabe o príncipe virou um chato. O certo é: quem sabe o príncipe virou um chato. Eu também achava que era sal. Nessa música, no supermercado não vai me comprar. O certo é: no supermercado não vai me comprar. E nessa aqui, rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. na verdade é tocando B.B. King sem parar. O que ele fala aqui? Um abajur cor de carne. Carne ou carmim? Se você canta carmim, tá errado. O certo é carne. Um casal se casou no Titanic afundado. Em 2001, um casal fez história se casando no fundo do mar nos destroços do Titanic. Eles desceram com um submarino até o lugar e trocaram votos e alianças nadando no meio do oceano ao lado do Titanic afundado. E eles se tornaram as primeiras pessoas da história a se casar no Titanic. O casal fez isso porque eles ganharam um concurso com mais de 28 mil participantes, cujo prêmio era uma viagem até os restos do Titanic. Quando eles ganharam o prêmio, acharam a oportunidade muito única e decidiram deixar a viagem ainda mais especial se casando ali. Muitas pessoas criticaram o casamento quando ele aconteceu, dizendo que ele era um insulto às milhares de pessoas que perderam as suas vidas no Titanic, mas eles não se importaram. O submarino que eles usaram para descer até ali era tão pequeno que eles passaram a viagem inteira de joelhos. O custo de uma viagem dessas hoje em dia é de 250 mil dólares, cerca de 1,5 milhão de reais por pessoa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa foto é estranha pra você? Se eu te perguntasse quando ela foi tirada, o que você responderia? A resposta dessa pergunta é o que torna essa foto tão polêmica. Ela foi tirada em 1901, há 123 anos atrás. Mas quando a maioria das pessoas pensa numa foto tão antiga, a gente pensa em pessoas sérias, com roupas formais e sem nenhuma pose divertida. Exatamente o contrário dessa foto. A forma como as pessoas se comportavam no começo da fotografia é completamente diferente do que a gente faz hoje. Então ver alguém fazendo uma pose tão moderna há mais de 100 anos gera bastante estranheza. Por isso, todo ano essa foto viraliza na internet e aparece um debate sobre se ela realmente foi tirada em 1901. E a resposta é sim. Antigamente, tirar fotos era um processo extremamente caro e demorado. E por isso era vista como uma coisa muito séria e importante. E por esse motivo, quase ninguém sorria. Mas quando foram tirar foto desse agricultor chinês, ele não sabia disso. E quando pediram pra ele fazer uma pose, ele fez essa aqui. E é por isso que... Jeitos insanos que crianças ganharam dinheiro na escola. Um menino de 12 anos pediu pra limpar os chicletes debaixo das mesas da escola em troca de dinheiro. E a escola concordou, pagando 5 dólares cada vez que ele limpava. Ele tava feliz ganhando uns trocados a mais, mas foi aí que ele teve uma ideia genial. Começou a vender chiclete na escola, cada um por 50 centavos. E toda vez que ele vendia, pedia pra pessoa grudar o chiclete embaixo da mesa quando terminasse. Assim, ele teria que limpar cada vez mais chiclete e ganharia cada vez mais dinheiro. Outro garoto pegou conjuntivite, mas continuou indo pra escola. Era bem na época das provas finais. E os alunos estavam preocupados de não conseguirem estudar o suficiente pra passar. Até que um garoto teve uma ideia bizarra. Pagou 10 dólares pro garoto passar conjuntivite pra ele, pra que ele não precisasse ir pra escola no dia da prova. Só que outras pessoas ficaram sabendo disso. No fim, ele ganhou 350 dólares e a sala inteira teve uma semana a mais pra estudar pra prova. Extremamente errado, mas não dá pra dizer que não é inteligente. Pérolas do marketing brasileiro. Esse aqui é um gênio. Pessoal, qualquer semelhança é mera coincidência. E o cliente tem sempre razão. Não vai querer levar uma comigo hoje, não. Hoje não. A minha ainda está nova. Mas ela tá com trancada aqui. Nossa, aonde? Aqui, ó. Um parto no meio da rua? Cara, o que houve? Caraca. Peraí, o que houve, mano? Tá nascendo uma oportunidade pra você que é abrir uma franquia.
Bucaneiros Burger, a melhor hambúrgueria do Brasil. Ok. O produto funciona, né? Se cola até gato, imagina rato. Já isso aqui é cinema. Temos as melhores carteiras disponíveis aqui pra vocês. Matemática é tudo. Que você enche a cara e enche a barriga. Quanto que é o salgado, Marcelo? Faz 2 por 10? Promoção pra vocês! E esse imã é super forte. E você pode até pendurar de cabeça pra baixo que não cai. Animais que os cientistas estão tentando trazer de volta. Primeiro, tigre dente de sabre. Ele foi extinto há 11 mil anos, mas tem projetos de trazer ele de volta. Mas que ainda não aconteceram, principalmente por motivos éticos. Porque imagina um bicho desse andando na Terra hoje. Titanoboa. Ela foi a maior cobra que já existiu. E alguns cientistas acham que com o aumento da temperatura da Terra, ela poderia ser trazida de volta sem muito problema. Já no oceano, temos o famoso megalodon. Eles foram extintos há 3 milhões de anos atrás. E existem alguns pequenos projetos de trazer ele de volta, mas que não foram completos. Mamute lanoso. A empresa Colossal Biosciences tem um projeto ativo de trazer esse animal de volta, depois que ele foi extinto há 4 mil anos atrás. E eles estão fazendo isso basicamente reprogramando as células dos elefantes que já existem hoje. E por fim, temos o dodô. Eles foram extintos por causa da colonização. E hoje, os cientistas estão usando um dodô preservado para tentar trazer ele de volta à vida. É meu sonho ver um dodô vivo hoje. Os criminosos mais burros de 2024. Esse homem resolveu gravar um vídeo de ele pilotando uma moto a 320 km por hora, o que é bem ilegal. Não feliz de ter gravado, ele postou o vídeo na internet. Isso era pra ser um tipo de desafio, mas a polícia pegou ele e o vídeo acabou servindo de prova. Ele até tentou excluir a postagem, mas obviamente não resolveu nada e ele foi preso. Um homem idoso da Flórida precisava de uma bengala pra caminhar. Ele tava precisando de um dinheiro extra e por isso decidiu que ia roubar um banco. Só que ele não pensou num plano de fuga. Ele simplesmente roubou o banco e decidiu ir embora a pé. De bengala. 3 minutos depois do assalto, ele foi preso. Ele não tinha nem conseguido sair do estacionamento do banco ainda. Um homem do Colorado roubou mais de 8 mil dólares em ferramentas de uma loja. E pra fugir em seguida, resolveu chamar um Uber. Só que o Uber demorou tanto que quando os policiais chegaram, ele ainda estava esperando pelo carro. E aí ele foi preso. O que aconteceria se a Terceira Guerra Mundial começasse amanhã? Poucos minutos depois do começo da guerra, todos os países fechariam suas fronteiras, causando congestionamentos em todos os lugares. Mas o mais preocupante seriam as armas nucleares. Se 70% delas fossem ativadas ao mesmo tempo, até cerca de 100 milhões de pessoas morreriam instantaneamente. E essas aqui seriam as áreas do planeta mais afetadas. Com isso, o planeta ficaria tão contaminado que a luz do sol praticamente não seria mais visível. E a conexão com a internet ia acabar no mundo inteiro. Só alguns dias depois, a produção de alimentos entraria em colapso, deixando 2 bilhões de pessoas praticamente sem comida. Só um mês depois do começo da guerra, a camada de ozônio já estaria destruída e o clima do planeta estaria um caos. Um ano depois, bilhões de pessoas já teriam falecido e precisaria de mais de 50 anos para que o planeta começasse a se recuperar. Mas isso não vai acontecer, né, gente? Feliz 2025! As coisas nos filmes não são reais. Sabe quando um personagem quebra alguma coisa de vidro na cabeça de alguém? Já se perguntou como eles fazem isso sem machucar a outra pessoa? O que eles usam, na verdade, não é vidro. É um material feito de açúcar ou de borracha que parece muito com vidro, mas que não te machuca caso você encoste. Ele pode ser uma placa maciça ou objetos feitos desse material, que podem ser quebrados sem machucar ninguém. E sabe quando aparece um cigarro numa cena? Você já se perguntou como eles gravam isso se o ator não fumar de verdade? Eles usam cigarros cinematográficos feitos de ervas, que não tem tabaco, não tem nicotina e não viciam. E na hora de gravar, o ator só puxa a fumaça e deixa ela na boca, sem tragar de verdade. E quando alguém joga um tijolo na cabeça de alguém? Eles também são feitos para serem realistas, mas não machucarem. Sabe as garrafas que você vê nos filmes? Elas muitas vezes são de borracha com efeitos sonoros de vidro. Isso acontece porque em cenas com pessoas falando não pode ter nenhum outro som, e por isso objetos muito barulhentos têm que ser substituídos. Essa mulher mora numa casa abandonada e aparece na janela com a cara toda branca. Uma vizinha passou com os cachorros e falou: essa mulher é uma mulher muito ruim. Os vizinhos sabiam que ela escondia alguma coisa, mas não sabiam o que. Ela não falava com ninguém e nunca abria a porta. Mas eles ligaram os pontos. Eu descobri que a minha vizinha era foragida do FBI e era justamente a personagem mais importante do julgamento que eu cobri em Washington. Ela era a mulher que fugiu depois de ser acusada de manter sua empregada Hilda trabalhando em condições comparáveis à escravidão por 20 anos. E a notícia se espalhou. Mas agora surgiram novos detalhes que mudam tudo. A Hilda contou sua história. O FBI revelou novos fatos e os vizinhos contaram tudo que sabem. E pra descobrir, você vai ter que ver a nova série A Mulher da Casa Abandonada só no Prime Video. Nela, você vai ver um lado que nunca viu, investigar e entender o lado criminal, psicológico e inédito desse crime que parou o Brasil. Como memes
famosos estão hoje em dia? O menino do joinha se chama Brent Rumble e ele virou meme quando fez um comercial da Apple nos anos 90. Esse é ele hoje em dia e ele trabalha no Facebook. Quem não lembra do meme Turn Down for What? Ele ficou famoso em 2013 e tá assim hoje em dia. E ele continua fazendo batalha de rap. András Zarato ficou famoso no mundo inteiro com o seu meme rindo de desespero. Ele fez essas fotos para um banco de imagem e virou meme sem querer. Mas hoje em dia ele tá assim e diz que ama seus fãs. A música viral Never Gonna Give You Up saiu há 37 anos atrás. E o Rick Astley recentemente relançou o videoclipe. E ele tá assim. O cara do Meme Nice se chama Michael Rosen e é autor de livros infantis. Ele agora tá assim e escreve livros até hoje. E por fim, o meme do namorado distraído. As imagens surgiram de um banco de imagem e apesar da internet ter achado que eles acharam os modelos originais, isso era fake e a identidade deles é um mistério até hoje.